Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira, nós começamos mais uma semana, graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã e no decorrer de toda esta semana, de uma forma plena e abundante. Pois bem, hoje eu quero voltar com você lá no verso 19 do Salmo 34. Verso 19 do Salmo 34. Onde o salmista faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Escute isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe, queridos, uma das coisas que eu acho lindo na palavra de Deus é que o Senhor, o nosso Deus, Ele nunca nos escondeu que nesse mundo nós passaríamos por momentos difíceis. Que mesmo nós sendo cristãos, nós enfrentaríamos momentos de luta, momentos de crise, momentos de dor. Estamos vendo, inclusive agora, os nossos irmãos israelenses passando por um momento de dor, de luto, de angústia, e eles não provocaram aquilo, mas estão passando. E são o povo de Deus também. E o salmista aqui, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: olha, serão muitas as aflições do justo também. Por que eu falo também? Porque o ímpio também passa por aflições. Não pense você que passar por aflições, por lutas, por problemas, é uma prerrogativa tua, é um privilégio só teu, cristão, que agora só porque você aceitou Jesus, você está passando por lutas, por aflições, você está sofrendo, você está passando por desgraças, por problemas complicados, e porque agora você aceitou Jesus, o inferno baixou e você está sofrendo. Não, meu irmão. Eu lido com pessoas ímpias o tempo todo, pessoas que não servem a Deus. Eu sou amigo de ateus, pessoas que não acreditam nisso. Eu converso com elas, eu as ouço e eu sei que elas passam por lutas e complicações e aflições, tanto quanto eu e você. Tanto quanto. Então, a verdade é que o dia mau, como diz em Eclesiastes, chega para todos. A verdade é que as aflições e as lutas e os problemas vêm sobre todos. A diferença aqui que o salmista está falando, e isso é algo lindo para nós nesta manhã, ele está dizendo assim: muitas são as aflições do justo, mas do justo o Senhor livra de todas elas. O Senhor vai dar graça, o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai animar o teu coração. O Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar capacidade e condições que o ímpio não tem, que o injusto não tem. Mas preste atenção, ele está falando aqui para o justo. A grande questão é que às vezes nós não agimos com justiça no nosso dia a dia, mas esperamos as mãos de Deus nos livrar. Queridos, nós vivemos em um mundo hostil, em um mundo cheio de adversidade, um mundo cheio de problemas, onde as perturbações e atormentações do coração e da vida vêm o tempo todo. Nós vivemos em dias onde a vida não é fácil para ninguém, onde as pessoas, na sua grande maioria, estão aflitas, sem saber o que fazer, inquietas, mas Deus está prometendo que para o justo, o justo, esse será poupado, esse será livrado, esse será fortalecido, esse terá vitória, esse terá êxito, esse conseguirá resistir o dia mau. Ele vai sair do dia mau, ele vai enfrentar, mas vai vencer. Ele vai ter condições emocionais para vencer, ele vai ter condições psicológicas para vencer, ele vai ter condições físicas, espirituais, econômicas, em todas as áreas. Deus promete nos abençoar e nos suprir, mesmo em meio às lutas e adversidades da vida. Você vai ser feliz porque você vai estar em Deus, e em Deus nós somos mais do que vencedores. A grande questão então aqui não é se o Senhor nos livra. A grande questão aqui é se eu tenho andado em justiça, se eu tenho sido justo com as pessoas com as quais eu convivo,
se eu tenho sido justo nos meus relacionamentos, se eu tenho sido justo com Deus no meu ministério, se eu tenho sido justo na minha relação com os meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, com os meus pais, se eu tenho sido justo com meus funcionários, se eu tenho sido justo com o meu patrão, se eu tenho sido justo com Deus, se eu tenho sido justo com a igreja na qual eu sirvo a Deus, será que eu tenho sido justo com esta igreja? Eu tenho dado o meu melhor, eu tenho acolhido esta igreja, eu tenho feito tudo o que eu posso para abençoar esta igreja? O salmista, depois de ter clamado a Deus, e depois de ter alcançado o favor de Deus, e de ter recebido o livramento de Deus, ele o glorifica, ele o exalta. Ele diz que Deus é fiel e gracioso, porque Deus sempre vai salvar os seus justos. O salmista sabe bem o que é isso. Ele passou por momentos terríveis, mas por ser um homem justo diante de Deus, Deus o livrou e o exaltou. E ele é hoje conhecido nas páginas sagradas como um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não tenha errado, não tenha pecado, porque Davi cometeu pecados grotescos também. Mas havia justiça em seu coração, havia sinceridade em seu coração, havia pureza em seu coração, havia transparência para Deus em seu coração. E quando nós temos um coração limpo e puro diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, desnudos e com os nossos corações abertos e aceitando os desígnios e vontade de Deus, quando nós nos derramamos em choro aos pés daquele que realmente pode fazer alguma coisa por nossas vidas, não há nada nesta vida que não possa ser resolvida pela oração poderosa e pela manifestação de Deus e pela intervenção de Deus nas nossas vidas. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus soberano, todo-poderoso, é suficientemente capaz de fazer tudo e muito mais além do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, querido, seja qual for a aflição que acomete o seu coração neste momento, a minha orientação, a minha palavra para você, o que Deus fala com você nesta manhã, entrega a Deus. Entrega teu coração, entrega a tua vida, entrega tudo nas mãos de Deus. E ele diz em 1 Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, ele está falando na palavra dele, lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Ele pode trazer, queridos, a paz, a quietude que o seu coração precisa. Só ele pode fazer isso. Só ele pode dar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às guerras da vida. Ele pode te dar esta paz. Então permita que Deus te surpreenda neste dia e nesta semana. Mergulhe nele, busque-o de todo o teu coração, se renda a ele e as demais coisas te serão acrescentadas. Pai, eu quero neste momento, primeiramente, orar pelos meus irmãos em Israel, por todos os nossos irmãos que estão lá, inclusive os nossos irmãos brasileiros que estão servindo nas frentes de batalha, que o Senhor possa livrá-los de todo o mal. Tua palavra diz para que oremos para que haja paz em Israel. Tua palavra diz que aqueles que abençoem Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoam serão amaldiçoados. E nós queremos a tua bênção, Senhor. Portanto, nós abençoamos o teu povo. E te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha trazer paz também em meio aos conflitos daqueles que sofrem aqui. Porque há muitos, ó Deus, que estão aqui, mas estão em verdadeiras guerras, travando verdadeiras guerras em suas vidas. E nesta manhã, que a tua presença, que o teu Espírito possa trazer paz, alívio, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que os justos, Deus, também passarão por aflições, mas que o Senhor nos livrará destas aflições, de todas elas. Pai, que o Senhor venha com livramento, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha trazendo alívio, cura, refrigério, paz para os teus filhos nesta manhã, que aqueles que têm procurado andar em justiça, em verdade, para aqueles que têm sido justos em tudo nas suas vidas, têm buscado andar em justiça e retidão diante do Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, renová-los.
Esta é minha oração nesta manhã, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente nesta manhã e no decorrer de toda esta semana, em nome do Senhor Jesus.